João, capítulo 19, versículo 25 a 27. E Jesus, versículo 25. E, junto à cruz, estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Queridos, há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma visita a um senhor, e esse senhor, que não era frequentador da nossa igreja, mas de vez em quando ele passava por aqui, ele me disse assim: Pastor Welton, eu até gosto de ir aos cultos lá na igreja em que você pastoreia. Eu gosto dos louvores, eu gosto da galera, eu gosto das festas que vocês fazem, eu gosto de estar com vocês. Mas tem uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto da cruz. Eu não gosto que vocês ficam falando da cruz de Cristo. É uma coisa assim tão anticlímax, é tão baixo astral, essa coisa sanguinolenta, esse cenário dele pregado. Eu não gosto disso. E o que eu posso dizer sobre esse senhor é que ele realmente não compreendeu o significado da cruz. Porque uma vez que nós compreendemos o significado da cruz, nós amamos a cruz. E a cruz para nós não passa até a ideia de um anticlímax, de uma coisa baixo alto astral, uma coisa pesada. Não. Quando nós olhamos para a cruz, conhecendo o que ela significa, a gente tem até coragem de colocá-la como um enfeite. A gente tem até coragem de fazer o sinal da cruz. Deixa eu falar algo para você. Você já parou para pensar como seria a história humana sem a cruz de Jesus Cristo? Vamos imaginar por um momento. Vamos retroceder na história, 2000 anos atrás. Arranca a cruz. Tire a cruz. Não existe cruz. E como seria a história humana? Sabe como seria? Se aquela cruz não tivesse se erguida 2000 anos atrás, não haveria a possibilidade de salvação para o homem, que seria eterno devedor a Deus. Porque preste atenção, a cruz não se ergueu apenas como um modo de morte de Jesus, não. Aquela cruz, ela foi profetizada. Aquele modo do Filho de Deus morrer era necessário para quê? Para que uma dívida que o homem tinha com Deus fosse reparada. Porque, irmãos, se Deus criasse um mundo como Ele o é, Deus seria o próprio diabo. Se esse mundo como está fosse criado por Deus, eu odiaria Deus. Eu não seria capaz de amar um Deus que cria um mundo para que homens morram de câncer, para que haja hospital, para que filhos ficam órfãos de seus pais cedo. Eu odiaria Deus. Mas quando eu olho para a história e eu vejo Deus e a criação, eu percebo que Deus não criou esse mundo como ele é. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um jardim. Deus fez o homem perfeito, a mulher perfeita. Só que Deus deu ao homem a possibilidade de escolher entre a árvore da vida ou entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que se comesse dessa última, ele morreria. E daí então o homem desobedece a Deus, ele come do fruto, e daí o mundo vira pelo avesso, daí o sofrimento passa a fazer parte da condição humana. Daí Satanás passa a ter domínio sobre o homem, e daí o homem passa a ter uma dívida com Deus.
E essa dívida que o homem tem com Deus, ela só poderia ser reparada se Deus enviasse o Filho dele, e o Filho dele morresse na cruz, tomando sobre ele o castigo que nos era devido. Se a cruz não se erguesse, nós seríamos eternamente devedores a Deus. Agora preste atenção, se você ofende um ser humano, o máximo que você pega de cadeia aqui no Brasil é 30 anos, ainda que a pena seja de 200, né? Agora, quando você ofende a um Deus que é eterno, então a sua dívida será eterna para com esse Deus. Mas se a cruz não tivesse se erguido 2000 anos atrás, como seria a história humana? O diabo seria o dominador das nações e causaria sofrimento em todos os seres humanos. Se você não sabe, até a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, só havia uma nação que estava debaixo do holofote da luz de Deus, que era Israel. As demais nações ao redor do mundo, os demais povos estavam num obscurantismo, estavam em trevas. Havia sinais aqui e acolá, mas a revelação especial estava apenas em Israel. Mas quando Jesus morre na cruz, agora a salvação está aberta a homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas olha, ainda hoje tem homens e mulheres que estão debaixo do domínio de Satanás. E só há um meio desse domínio de Satanás ser quebrado, é se voltar para a cruz de Cristo e clamar pelo perdão que vem da cruz. Se a cruz de Cristo não houvesse sido erguida 2000 anos atrás, nós seríamos eternamente escravos do pecado. Queridos, não haveria limite para a maldade humana. Você já imaginou se Deus tirasse o pé do freio e deixasse todo homem, toda mulher viver como quisesse? Porque você, querido, tem potencial para ser um Hitler ao quadrado, ou elevado ao infinito, melhor dizendo. Qualquer um de nós teríamos potencial para ser qualquer ser humano monstrificado que já surgiu na história humana. Mas quando a cruz se ergueu, então Deus colocou limite no pecado humano e fez com que a vida em sociedade fosse possível. Do contrário, não faltaria pedófilos, não faltaria assassinos, não faltaria pessoas elevando a sua maldade à capacidade última. Queridos, se a cruz de Cristo não tivesse sido erguida 2000 anos atrás, nós viveríamos um eterno desespero existencial, e existir seria a pior experiência. Eu e você clamaríamos, sabe pelo quê? Pelo aborto. Nós diríamos, por que não fomos abortados? Sabe qual seria o maior flerte da gente? Seria com o suicídio. Porque viver num mundo em que Satanás reina e que a maldade do pecado no homem vai às últimas consequências, o suicídio seria a melhor alternativa. Se a cruz de Cristo não fosse erguida 2000 anos atrás, o inferno, que é a segunda morte, a primeira morte é a morte física, a segunda morte é a condenação no inferno, porque uma vez que você foi feito homem, foi feita mulher, jamais você deixará de ser um ser humano. Mas e na morte? A morte não acaba, querido. Quando você morre, o seu corpo volta ao pó, e a sua alma se dirige ou à presença de Cristo, ou ao lugar de tormento, para aguardar o dia em que Jesus voltará para ressuscitar todos, os ímpios para a vergonha eterna, os cristãos para a honra e glória eterna. Mas se a cruz não tivesse sido erguida, todos nós estaríamos com o nosso destino selado para o inferno.
Queridos, então, como é que eu posso ouvir aquele homem lá atrás que me disse: eu não gosto que você pregue sobre a cruz? Como é que eu não vou pregar sobre a cruz? Se é a cruz que quebrou de sobre mim o domínio do diabo, que quebrou com a escravidão do pecado no meu coração, que trouxe sentido à minha vida e esperança com respeito ao futuro. Posto isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há nada que Deus possa fazer por você hoje que seja maior do que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Nada. Nada do que Deus fará de bom por nós nessa vida poderá superar o que fez na cruz em nosso lugar. Daí então, nós estamos nessa caminhada de olhar para a cruz e ouvir o que Cristo disse no alto dela, mas queridos, quando nós olharmos para a cruz, a gente tem que trazer junto a certeza de que pela cruz nós podemos ser perdoados, de que pela cruz o escrito de dívidas que tínhamos contra Deus é rasgado por Cristo, de que ao olharmos para a cruz e crermos nela, a condenação não existirá mais sobre nós, de que a reconciliação com Deus será possível, de que por meio da cruz nós nos tornamos novas criaturas, principais e potestades que nos dominavam, por meio da cruz eles são despojados dos seus poderes, não somos mais escravos do pecado e não temos mais medo da morte e nem do inferno, porque por meio da cruz Cristo abriu um novo e vivo caminho que podemos agora palmilhar em direção à vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Você está entendendo por que a cruz é tão importante para o cristianismo? Você está entendendo por que a cruz é o símbolo do cristianismo? Porque é nela que está a vida que tanto almejamos. É nela que está a paz que procuramos. É nela que está a esperança que nos move. É nela que encontramos o propósito, a certeza e a promessa de um dia podermos regressar àquele jardim perfeito que Deus um dia criou e plantou o homem e a mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Posto isso, a pergunta que se levanta é: qual deve ser a nossa relação com a cruz de Cristo? Já que a cruz é tão importante assim, qual deve ser a nossa relação com a cruz? Em primeiro lugar, deve ser uma relação de proximidade. E aí vamos olhar para Maria, porque Maria, ela pode nos ensinar aqui como nos relacionar com a cruz. Proximidade, olha o versículo 25, diz aí: junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Na tradução NVI, diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe. Ah, queridos, como eu quero imitar o exemplo de Maria. Como eu quero chegar para perto da cruz e abraçar a cruz e olhar para o Cristo crucificado e ver nele a esperança da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você se aproximar da cruz de Cristo, você vai encontrar a carta de liberdade definitiva que você tanto procura. Se você se aproximar da cruz, aquela tonelada de culpa que pesa sobre os seus ombros, gerando doenças na sua alma e no seu corpo, serão desfeitas, será tirado, porque é na cruz que a gente recebe aquilo que a gente tanto procura. Mas em segundo lugar, qual deve ser a nossa relação com a cruz de Cristo? Deve ser uma relação de permanência. Olha o versículo 25. Diz aí: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Esse estavam significa estabelecer, tornar firme, fixar, fazer uma pessoa ou algo manter o seu lugar. Ou seja, Maria, ela não passou perto da cruz e disse assim: adeus, meu filho, e foi embora. Maria não
ficou um pouquinho ali e se despediu. Não, Maria, a mãe de Jesus, ela permaneceu ali, junto à cruz. Queridos, a nossa relação com a cruz de Cristo e com o Cristo crucificado não pode ser uma relação de amor de verão, não pode ser um caso de carnaval, não pode ser um acontecimento nas Las Vegas espirituais. Não, a gente tem que permanecer e dizer: Cristo, eu sou teu e tu és meu, e a nossa relação é inquebrável, porque só em ti eu achei aquilo que eu tanto procurava. Aqui eu vou me fixar, aqui é o meu lugar, aqui é a minha vida. Mas em terceiro lugar, qual deve ser a nossa relação com a cruz de Cristo? Deve ser uma relação comunitária. Olha o versículo 25. Diz que junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, a Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Veja, Maria não estava sozinha, havia outras Marias por ali. De modo que eu e você precisamos entender o seguinte: a relação com a cruz de Cristo não pode ser uma relação vivida na individualidade. O nosso relacionamento com o Cristo crucificado não pode ser um relacionamento ilhado na caverna da solidão, não! A gente tem que vir para a cruz de Cristo acompanhado de outras pessoas. É o que está acontecendo aqui agora, nós estamos juntos. Porque essa ideia que vigora no nosso tempo, do tipo, Jesus Cristo eu quero, a igreja não. Jesus sim, igreja não. Não combina. Porque, afinal, quando você lê a carta aos Efésios, lá está escrito que na cruz, Jesus Cristo demoliu a parede da separação que afastavam gentios de judeus. E agora, por meio da cruz, nós somos um só povo. Por isso que nós temos que estar engajados numa igreja. Por isso que, se você crê em Jesus, você tem que se batizar. Se você está desviado, você tem que aliançar-se novamente e se ligar à igreja, porque essa experiência com Cristo crucificado tem que ser comunitária. A gente tem que pegar nas mãos dos outros, a gente tem que caminhar com pessoas que agora encontraram o mesmo que a gente. Mas ainda, nós vimos que se a cruz não tivesse sido erguida, a história humana estaria perdida. Se a cruz se ergueu, qual deve ser a nossa relação com a cruz? Uma relação de proximidade, uma relação de permanência, uma relação comunitária. Agora, quando nós olhamos para a cruz e para o Cristo que está nela e para as palavras que ele profere, o que a gente encontra na cruz? Aliás, o que nós só podemos encontrar na cruz? Você não vai encontrar isso no dinheiro, você não vai encontrar isso na família, você não vai encontrar isso no emprego, você não vai encontrar isso nas suas atividades profissionais, você não vai encontrar isso nos seus hobbies, nos seus entretenimentos, na política, nas artes. Você só vai encontrar isso em Cristo. O que é? Em primeiro lugar, palavra. Pastor, mas eu encontro palavras no rádio, na TV, nas revistas, sim. Mas a palavra que você encontra na cruz é uma palavra que gera espírito e vida. Essa só na cruz. Olha o versículo 26. Vendo Jesus a sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. E olha, muito provavelmente Maria estava ali próximo à cruz, sem nenhuma expectativa de ouvir o seu filho Jesus. Muito provavelmente ela estava ali, mas ela não tinha nenhuma ideia de que Jesus falaria com ela. Mas aí eu quero te dizer algo: é impossível você vir para perto da cruz e Deus não falar com você. Aliás, Deus está falando com você aqui nessa hora. A cruz está erguida aqui e Ele está falando com você. Sempre que alguém decidir ficar aos pés da cruz, ouvirá as palavras eternas de Jesus, que são espírito e vida.
E aí você me pergunta, Welton, e o que essa palavra que vem da cruz revela sobre o crucificado? Revela que Ele é o Senhor. Preste atenção. Olha o que ele diz do alto da cruz a Maria. Ele diz assim, mulher. Por que ele não falou mãe? Aliás, nos 4 evangelhos você nunca vai ver Jesus chamar Maria de mãe. Se você encontrar, por favor, me mostre, que eu ainda não achei. 2 vezes no Evangelho de João, Jesus se refere a Maria e nas 2 vezes Jesus a chama de mulher. Por que Jesus a chama de mulher? E só aqui daria uma mensagem com no mínimo 4 reflexões, mas eu só quero destacar uma. Quando Jesus chama Maria de mulher, em outras palavras, o que Jesus está dizendo para Maria é o seguinte: conhece mulher, Maria, não chores por eu ser teu filho. Aliás, não me veja mais como teu filho. Não pense em mim com as categorias de parentesco sanguíneo, mulher. Me veja como teu Senhor. Me veja como teu Salvador. Pois eu estou morrendo aqui nessa cruz, mulher, é pelos seus pecados também. Porque você, mulher, é pecadora e você precisa de um Redentor, e esse Redentor sou eu, na cruz do Calvário. É por isso, Maria, que eu te chamo de mulher e não de mãe. Porque eu sou o Filho de Deus, e para você, mulher, eu sou o teu Senhor e o teu Salvador. Maria não passa de uma mulher para o Senhor Jesus, como você não passa de um homem, como você não passa de um jovem, como você não passa de uma moça, como você não passa de um adolescente em crise, que precisa reconhecer urgentemente que Jesus é o Senhor do universo. Quando ele diz mulher, ele está dizendo, olha, Maria, eu estou acima de você, é por isso que eu não te chamo de mãe. Queridos, quando nós olhamos para a cruz e Jesus pronuncia a palavra, a gente se queda diante dele dizendo, eu reconheço, tu és o Senhor do universo. Mas ainda, sabe o que nós só podemos encontrar junto à cruz de Cristo? Consolo. E eu fico impressionado porque Jesus ele tem essa habilidade de dizer muito com poucas palavras ou com apenas uma palavra. Porque além de Jesus chamar a atenção de Maria para o senhorio que ele tem sobre ela, ele também a consolou na mesma frase. Jesus diz a ela, mulher, eis aí teu filho. Porque junto à cruz, nós já vimos que ela não estava sozinha, havia outras mulheres, só que havia um homem ali também, João, que era dos 12 discípulos de Jesus, o mais chegado dele. E Jesus olha para Maria e diz assim, mulher, eu sou o teu Senhor, mas eu sou também o teu Consolador. Eu encontrei um consolo e um conforto para você. O nome dele é João. Acolha ele como seu filho. E aí dá para a gente viajar, porque Maria estava ali junto à cruz, quem sabe embalada pelos pensamentos assim, e agora que o meu filho está morrendo nessa cruz, quem é que vai me dar aqueles abraços calorosos e apertados no fim de tarde? Meu filho está morrendo nessa cruz e para quem eu vou olhar para dentro dos olhos para encontrar esperança para a minha própria vida? Meu filho está morrendo nessa cruz. E quem é que vai consolar a minha alma nos meus momentos de tristeza? O que será de mim sem o meu filho Jesus? E daí, queridos, enquanto ela está embalada nessas reflexões, perdidas aí, a voz de Jesus Cristo penetra seus ouvidos, trazendo esse consolo. Eis aí o teu filho. Jesus está dizendo para ela, mulher, ou seja, não olhe mais para mim como seu filho, por ter herdado a natureza humana de você. Mas eu me substituo, colocando na sua vida agora João. Olhe para ele como seu filho. Veja bem,
Jesus ele providenciou um consolador temporal. Temporal por quê? Porque a Maria haveria de morrer, como morreu. E agora ela não precisa mais do consolo de João, porque nesse exato momento Maria está com Cristo nos céus, com a sua alma plenamente satisfeita e alegre no seu Cristo, o Redentor. Mas naquele período em que Jesus não estaria mais fisicamente, morando debaixo do mesmo teto, comendo com ela, batendo papo com a sua mãe, ela precisava de um consolo. E Jesus então trouxe João. Sabe o que eu quero dizer para você? É que assim como Maria vivia os seus dramas, eu e você vivemos nossos dramas, os nossos dilemas, as nossas carências, há frustrações aqui e há frustrações aí. A vida nunca está completa para nós. Ontem eu queria até escrever um texto, não sei se eu vou escrever, mas ontem eu estava assim, pensando, quem me dera se eu acreditasse que um aumento de salário traria para mim aquela satisfação de vida que eu tanto procuro. Quem me dera se a compra de um carro novo pudesse preencher aquelas carências que eu tenho no coração. Quem me dera se eu acreditasse que se eu ganhasse um apartamento de frente para a praia, eu estaria plenamente feliz. Eu já vivi o bastante para saber que não tem experiência nenhuma nesse mundo que poderá preencher as carências que eu tenho aqui dentro, a não ser Jesus Cristo, meu Senhor. Só Ele é o consolo para a minha alma, e só Ele pode ser o consolo para a sua alma, a paz que você procura, a alegria que você almeja. Só Ele pode, com as suas verdades, dissipar as ilusões que se amontoam aí na sua consciência. Só Ele pode trazer soluções para os problemas que estão aí dentro de você. É por isso que nós devemos chegar para perto da cruz e ficar junto à cruz de Cristo. E sabe, queridos, se eu fosse resumir essa mensagem em uma só palavra, eu diria providência. Porque Jesus, no alto daquela cruz, Ele se revela o grande providenciador, o Senhor da providência, aquele que ampara os que choram, aquele que é fiel para cuidar da gente em todos os momentos. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha, se no momento mais difícil de Jesus, quando Ele estava pregado naquela cruz, Ele providenciou consolo para Maria, quanto mais agora que Ele já passou pela ressurreição, e está sentado à destra do trono de Deus, Senhor da história, nome sobre todo nome. Se naquele dia Ele providenciou consolo para Maria, quanto mais agora, em que Ele está aqui, real, espiritualmente no nosso meio, Ele pode preencher os vazios que estão dentro de nós. Mas por último, sabe o que nós só podemos encontrar junto à cruz de Cristo? Missão. Veja, junto à cruz de Jesus, João recebeu uma grande missão de vida. Qual foi? Adotar Maria como sua mãe em sua casa. Versículo 27, ali Jesus disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E João poderia ter dito assim, ô Jesus, aí, acolher sua mãe dentro de casa vai quebrar minha privacidade. Acolher sua mãe dentro de casa vai aumentar a despesa com energia elétrica, com água, contextualizando, é claro, para o nosso tempo. Acolher sua mãe dentro de casa, vai que ela comece a meter o bedelho onde não é chamado. João não discute com Jesus. João obedece a Jesus. E diz que dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E daí você pergunta assim, Elton, mas por que o José, marido de Maria, não acolheu? Porque possivelmente José estava morto. E aí você diz assim, mas Elton, por que os irmãos de Jesus não acolheram então a mãe? Porque possivelmente até esse momento os irmãos de Jesus ainda não criam em Jesus como Senhor e Salvador. Mas tem mais. Sabe o que eu percebo aí? Queridos, naquele momento as duas pessoas que mais amavam a Jesus, uma se chamava Maria, que era a mãe dele, da natureza humana.
E a outra pessoa que mais amava Jesus era João. Para mim, Jesus está fazendo uma conexão. E é uma conexão de consolo e de missão. Jesus está dizendo: Maria, quando você estiver ardentemente saudosista de mim, olhe para João, porque nele você verá o meu amor. João, quando você estiver carente da minha presença, das minhas conversas, dos meus abraços, das minhas revelações, olhe para Maria. Você verá nela o amor que ela sente por mim. E vocês dois vão um ajudar o outro nessa relação de amor comigo. E aí, queridos, sabe o que a gente percebe? É que a missão de vida que nós tanto buscamos, que vai trazer propósito, que vai trazer sentido, que vai trazer realização, a gente só encontra no alto daquela cruz. Quando Jesus diz a João: eis aí tua mãe. Sabe, tem tanta gente aí fora precisando de um lar, precisando de uma casa, precisando de um abraço, precisando de um acolhimento. E eu não estou dizendo isso literalmente, vai trazer todo mundo para dentro da sua casa, mas eu estou dizendo o seguinte: Jesus nos dá uma missão da gente enxugar as lágrimas das Marias que estão por aí sofrendo, porque perderam filhos, sofrendo porque estão sendo arruinadas pela escravidão de seus pecados, sofrendo porque ainda não têm certeza de vida eterna, e Jesus está falando para nós: ei, Joãos, acolham estas vidas, abracem estas vidas, dê a elas sentido e significado. E olha, para a gente ir para casa, além da nossa relação com a cruz, além do que só podemos encontrar junto com a cruz, Jesus nos dá algumas lições muito práticas assim para a gente levar para casa, para a gente colocar aqui no bolso do coração. A primeira: veja o sofrimento do outro também. Jesus está sofrendo na cruz, não está? Não tem ninguém sofrendo tanto quanto ele. Mas ainda assim o versículo 26 diz que ele olha para fora, vendo Jesus, sua mãe. E aí ele vai entrar com consolo. Olha aqui para mim. Sabe o que faz aumentar o seu sofrimento? É você ficar olhando só para o seu sofrimento. Irmãos, eu tenho um problema sério com unha encravada. A minha unha, a dos dedões, dos dois dedões, ela cresce entrando para a carne, assim. Então, eu tenho que fazer a unha, tenho que tirar. Aliás, minha unha está até bonitinha, está feita aqui, eu aproveito e faço tudo. Mas é porque ela vai entrando. E é interessante. Quando ela está encravada assim, igual está agora, né? Passei até um remedinho ali para vir para o culto. Eu estou pregando aqui, ó, eu tinha esquecido. Mas agora que eu falei na bendita, eu já senti uma pontadinha de dor ali no dedão. Ó. É impressionante. Quando você tem um problema, você esquece daquele problema olhando para fora, que eu estou pregando agora, então esqueci. Mas agora foi só eu falar um pouquinho do meu dedão que a dor voltou. É assim que acontece com a gente. Todos nós temos problemas. Mas quando a gente se volta só para o nosso problema, a dor aumenta. Agora, quando a gente faz como Jesus, naquele momento em que Jesus está pregado na cruz, mas ele olha para fora e vê a mãe dele, foi um momento em que eu suponho que ele encontrou um certo alívio, porque ele não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com a Maria. Se é que em algum momento ele se preocupou com ele no alto daquela cruz, né? Sendo que ele não está morrendo porque ele merece, ele está morrendo por causa dos nossos pecados, ele está olhando só para fora. Ei, para de ficar olhando só para você, ficar lambendo suas feridas. Começa a olhar para sua mãe que está sofrendo, para o seu irmão, para a sua cunhada. Olha para o seu vizinho que está sofrendo, você vai ver o quanto de gente que sofre. Eu, como pastor, Deus me dá essa graça, porque eu visito pessoas em hospitais, eu me despeço de pessoas em CTIs, eu sei o que é ir ao cemitério, eu sei o que é acompanhar cortejo fúnebre, eu sei o que é estar com pessoas que sofrem. Quando eu estou com elas, um pouco do meu sofrimento abafa. Para de querer que o mundo fique girando em redor do seu umbigo. Vai cuidar de alguém, vai ajudar alguém,
vai viver para fora, que você vai encontrar remédio, ajuda, conforto, amizade, vida cuidando dos outros. Em segundo lugar, pra você levar aí, no bolso do coração, tá bom? Lição prática, a gente já está terminando. Aprenda a unir pessoas. Jesus vê que Maria está chorando. Jesus vê que João está sofrendo. O que Jesus faz? Opa, Maria, vem cá. João, vem cá. Pega na mão um do outro. Jesus une os dois. Infelizmente, tem pessoas que entram no casamento do outro para gerar divórcio. Tem gente que entra numa igreja para ser instrumento do diabo para tentar acabar com a comunhão. Tem gente que entra no ambiente de trabalho só para poluir a atmosfera e gerar briga. Tem gente que vive o espírito do leve e trás, da fofoca, da maledicência, mas do alto da cruz, Jesus nos ensina a unir pessoas. Jesus gera uma nova célula familiar com Maria, sua mãe, e com João, seu filho. Nós precisamos, queridos, levar amor onde há ódio, levar perdão onde há ofensa, levar união onde há discórdia, levar fé onde há dúvida. Nós devemos unir pessoas. Uma outra lição para você levar aí no bolso do coração: honre os seus pais. Como que eu queria que todos os filhos desse planeta me ouvissem agora, todos os filhos que têm pai e mãe vivo, como eu gostaria que me ouvissem. Porque Jesus, queridos, ele era o filho primogênito, ou seja, o primeiro de Maria. Maria teve o primeiro filho de uma relação virgem. A virgem deu à luz um filho por obra do Espírito Santo. Naquela cultura judaica, uma vez que o pai morresse, o filho primogênito assumia o compromisso de cuidar da mãe e dos demais irmãos. No alto daquela cruz, quando Jesus também diz: mulher, eis aí o teu filho, ele está cumprindo com o mandamento de Deus. E olha, o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. E olha aqui. Pastor, eu obedeço meu pai e minha mãe. Obediência é o primeiro item da honraria de pai e mãe, mas não para por aí. Por exemplo, hoje eu não obedeço mais minha mãe e meu pai. Não é porque eu sou rebelde, é porque hoje meu pai e minha mãe já não tem mais ordens para me dar. Eu casei, tenho os meus filhos. Então, se eu não preciso mais obedecê-los porque eles não têm mais ordens para me dar, acabou o fato de eu honrá-los? Não, eu tenho que honrar. Ei, filho, olha aqui para mim. Aprenda com Jesus. Vai honrar seu pai, vai honrar sua mãe. Sabe o que é honrar? É você botar uma cadeira do lado do pai, ouvir o pai, conversar com o pai. Talvez se só tem sua mãe, sentar com a sua mãe. Sabe o que é honrar pai e mãe? É você ir lá no supermercado, fazer uma compra e levar lá para sua mãe, levar lá para o seu pai. Eu conheci um cara, ele pregou aqui na igreja uma vez, e aí ele me falou: Welton, os meus pais moram em Domingos Martins. Os dois têm aposentadoria, mas eu falei com eles que eu não quero que eles gastem o dinheiro deles com comida. Todo mês esse cara vai em algum supermercado aqui, enche o carro de compra e vai lá em Domingos Martins e leva para o pai e para a mãe. E o pai e a mãe dizem assim: filho, não precisa. E ele diz assim: mãe, eu sei que não precisa, mas é o modo que eu tenho de honrar vocês e passar um tempo com vocês. Você liga para o seu pai, você liga para sua mãe. Você dá atenção ao seu pai, você dá atenção à sua mãe. Você fica expondo o passado negro do seu pai e da sua mãe para as pessoas, a fim de macular a história deles. Queridos, o alto da cruz nos ensina a gente a honrar pai e mãe. E adolescentes aqui, querem ser bem-sucedidos na vida, honrem pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Duas coisas acontecem para que você vá bem, para que você seja bem-sucedido, e segundo, para que você seja de longa vida sobre a terra. Tem muito jovem morrendo cedo aí, sabe por quê? Porque desobedece pai e mãe, não honra pai e mãe. A Bíblia diz lá em Provérbios que o filho que vier
a maltratar a sua mãe, quando ela envelhecer, será maldito. Ah, mas meu pai não é crente, não importa. Ah, mas minha mãe é macumbeira, é espírita, não importa, é sua mãe. Vai honrar, vai cuidar, vai dar atenção, vai dar abraço, vai dar beijo. Por último, Ministério de Louvor aqui à frente, para a gente encerrar. Se não der, ou se não dar para ter o que você ama, então ame o que você tem. Guarde isso no seu coração hoje. Se não dá para você ter o que você ama, então ame o que você tem. Gente, Maria estava ali aos pés da cruz. O que ela amava? Quem ela amava? Jesus. Quem é que ela queria ao lado dela? Jesus. Mas dava para Maria ter Jesus? Não, porque ele era o Filho de Deus, estava cumprindo uma missão, voltaria ressurreto numa viagem espacial de teletransportação para o céu. Mas veja, Jesus deixou com ela quem? João. O que Jesus nos ensina com isso? Que se não dá para a gente ter o que a gente ama, dá para a gente amar o que a gente tem. O que Jesus está dizendo é: Maria, não dá para você estar comigo agora. Quem você tanto ama não pode estar com você fisicamente agora, mas olha, eu vou colocar João na sua vida, então ama ele. Ei, você é casado? E vamos ser sinceros, talvez você não casou com quem você ama. Mas comece a amar quem você tem ao seu lado. Talvez você diga para mim, essas histórias a gente ouve aí. Pastor, eu não casei com um homem que eu amo. Então comece a amar o homem que você tem. Pastor, eu tenho um filho, mas esse filho eu não amo. Então comece a amar o filho que você tem. Eu não trabalho, pastor, no lugar que eu amo, então comece a amar o trabalho que você tem. Pastor, eu não tenho uma casa que eu amo, então comece a amar a casa que você tem. Irmãos, essa ideia do consumismo, essa ideia da insatisfação crônica, da gente só ficar olhando para o que a gente não tem, está roubando e assassinando a nossa existência no tempo presente. Ah, eu não posso sair daqui, pastor, desse culto e ir para aquela muquecaria que eu tanto amo. Mas dá para você ir numa lanchonete comer uma coxinha, então comece a amar a coxinha que você pode comer. Não, pastor, não dá nem para ir para uma coxinha, eu vou para casa, então vai para casa. Na hora que você pegar aquele prato, pode não ser o prato que você ama, mas ame aquele prato que você tem e agradeça a Deus. A gente tem que começar a viver assim, começar a se libertar desse mundo que oprime a gente. É isso que Jesus está ensinando. Se não dá para amar o que você tem, se não dá para ter o que você ama, comece a amar.